Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos conversar hoje sobre problemas de tireoide, certo? No caso aqui, no quinto termo, a gente vai falar de hipotireoidismo e de tirotoxicose. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou estar entrando em contato com os representantes e vocês podem entrar em contato diretamente comigo, beleza? Então a gente vai começar falando sobre o que tem de mais fácil na endocrinologia, que é hipotireoidismo, né? Então, quando a tireoide não está funcionando adequadamente, que é a situação mais comum. Então, só para que a gente comece aí lembrando, o que é a glândula tireoide, né? A glândula tireoide ela fica na região anterior, né, do nosso pescoço, bem abaixo aqui do pomo de Adão, né, que nos meninos fica mais evidente, que é a cartilagem tireoideia. Então, abaixo a gente tem a glândula tireoide, que tem um lobo direito, um lobo esquerdo e um istmo, certo? Então, lembrando que a tireoide ela é subdividida em várias unidades menores que a gente chama de folículos. Esses folículos são como se fossem algumas piscininhas, onde os hormônios da tireoide eles ficam armazenados. A gente tem dois tipos, um que chama T4 e um que se chama T3. E eles ficam lá nadando na piscininha até que eles sejam liberados para a circulação, para fazer aí o seu papel dentro do núcleo de todas as células. Beleza, então, falando especificamente do hipotireoidismo, o que isso significa? Redução da produção de hormônios pela tireoide. Então, a tireoide começa a fazer menos hormônios, a não fazer hormônios. E a gente tem duas situações. A situação mais comum a gente chama de hipotireoidismo primário. Quando a gente fala em primário, em endocrinologia, quer dizer o quê? Quer dizer que a própria glândula parou de funcionar. Então, o hipotireoidismo primário é que a tireoide parou de funcionar. E uma outra situação, que a gente chama de hipotireoidismo secundário ou terciário, é quando a tireoide ela é saudável, mas ela não recebe o comando adequadamente, a ordem para que ela funcione. Então, não sei se vocês se recordam, a gente tem no eixo tireoidiano de funcionamento 3 hormônios. Um que se chama TRH, que é produzido no hipotálamo, que estimula a hipófise a fazer o TSH, e esse TSH que vai até a tireoide mandar ela fazer a produção dos hormônios tireoidianos. E a gente tem um mecanismo de regulação de feedback negativo, certo? Então, o que é importante? Tireoide parou de funcionar, a gente chama de hipotireoidismo primário. Tireoide é saudável, mas ela não recebe a ordem para funcionar, a gente tem um problema lá em cima. Um problema que a gente chama de secundário ou terciário, ou um nome mais fácil a gente chama de hipotireoidismo central. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um tumor na cabeça, na região da hipófise, a tireoide está saudável esperando receber um comando, mas os hormônios não são produzidos porque ninguém manda ela produzir, certo? Então, para que a gente diferencie do ponto de vista de fisiologia, para que fique bem claro para vocês. Quando a gente fala em hipotireoidismo primário, a gente tem uma tireoide doente. Essa tireoide doente, ela não consegue fazer seus hormônios adequadamente. O que acontece? Como os hormônios não chegam por feedback negativo na hipófise e no hipotálamo, a hipófise fala, nossa, essa tireoide não está funcionando. Eu preciso aumentar a produção do meu TSH para ver se eu estimulo a tireoide a funcionar. E é por isso que nos casos de hipotireoidismo primário, que se eu for chutar, vou dizer que vocês na vida de vocês só vão ver hipotireoidismo primário, que é o mais comum. Como que a gente tem um padrão de exame laboratorial? A gente tem um exame de TSH super alto, com hormônios da tireoide T3 e T4 super baixos. Lembre, o TSH alto por quê? Porque ele está tentando desesperadamente fazer com que a tireoide funcione. Por outro lado, uma situação bem mais rara, que a gente chama de hipotireoidismo central. O que é hipotireoidismo central? A tireoide ela está saudável, mas a gente tem algum problema lá em cima, na hipófise ou no hipotálamo, que não deixam a tireoide receber o comando. Então você não tem um TSH, por exemplo, para estimular a tireoide a produzir seus hormônios. Por isso que ela cai. Os hormônios caem. A gente coloca TSH normal entre aspas, por quê?
inapropriadamente normal. Se você for dosar o exame de laboratório, você vai ver que ele vai estar dentro do valor de referência. Mas, pensem comigo, se a gente tem os hormônios T3 e T4 baixos, se você tem uma hipófise saudável, ela deveria fazer com que o TSH ficasse bem alto, então subisse bastante. Se não sobe, é o quê? A gente tem algum problema lá em cima que não está deixando ele subir. Então, uma doença, um tumor e assim por diante. Tá? Mas na vida de vocês, o que vocês vão ver? O padrão da esquerda, que é o hipotireoidismo central. Tá? Hipotireoidismo primário, perdão, certo? Primário, que é o da esquerda. Então, quando a gente fala em hipotireoidismo primário, então, lembrando de novo, uma tireoide doente que não está funcionando. A causa mais comum disso é uma doença autoimune da tireoide, que é chamada de tireoidite de Hashimoto. Então, é um processo autoimune onde o próprio corpo destrói a tireoide, por isso ela não consegue mais produzir hormônios. Certo? Disparada, a causa mais comum é essa. A gente tem outros tipos de causas para a tireoide não funcionar que são bem mais raras. Remédio, né, infiltração, mesmo radioterapia. De remédio, o que eu acho interessante vocês lembrarem só, que são remédios relativamente comuns. Tem um remédio que é muito usado na cardiologia chamado de amiodarona, que é um antiarrítmico. Então, esse é um remédio que pode causar hipotireoidismo. E tem uma outra medicação, que é o carbonato de lítio, muito usado pela psiquiatria para tratar transtorno bipolar e que pode também provocar hipotireoidismo. Então é interessante nos pacientes que usam esses dois tipos de drogas que vocês lembrem de avaliar a tireoide, porque pode eventualmente dar algum tipo de alteração, certo? Esse exame chamado de anti-TPO positivo é um anticorpo autoimune que marca a presença da tireoidite de Hashimoto, certo? É um marcador da agressão autoimune na tireoide da pessoa que a gente pode também estar solicitando, beleza? E a outra situação que é super rara, que vocês provavelmente não vão ver, mas que a gente tem que ensinar, que é o hipotireoidismo central. O que isso quer dizer? A tireoide em si ela é saudável, mas a hipófise e o hipotálamo estão com algum problema e eles não produzem os seus hormônios, então o TRH no hipotálamo ou o TSH na hipófise, para que a via de estímulo siga adiante até a tireoide. Por isso que a tireoide não faz hormônios. Então, tumor na região do hipotálamo e hipófise, pessoa que fez uma cirurgia de um tumor na região hipofisária pode acabar lesando esses hormônios e outras causas bem menos comuns. Meu foco não é que vocês se atenham a essas causas, porque isso é o raro do raro do raro. Combinado? Lembrando então, para que a gente fixe bem, para que vocês tenham isso bem claro, a diferença do padrão de laboratório entre os dois é completamente diferente. Lembrem, hipotireoidismo primário, nós vamos ter o TSH alto, que é o hormônio da hipófise, né? A hipófise desesperada para fazer com que a tireoide funcione, mas ela não funciona porque ela está doente, com hormônios da tireoide baixos, no caso o T4 livre. Diferentemente do central, hipotireoidismo central, onde a gente teria um TSH baixo, porque a hipófise foi destruída, foi detonada por algum tumor, por exemplo, ou inapropriadamente normal, como eu já expliquei, com os hormônios baixos, certo? Também baixos. Lembrando que quando a gente fala em hipotireoidismo, então, o hormônio tireoidiano, na verdade, ele serve para tudo, para todos os sistemas. De maneira geral, quando a gente tem falta dos hormônios da tireoide, tudo fica mais devagar, tudo fica mais lento. Então, por exemplo, a pessoa ela começa a ter pele seca, áspera, fria, pode ter um pouco mais de frio, pode ter fraqueza, pode ter bradicardia, pode ter um aumento de edema, o intestino fica um pouco mais preguiçoso. Então, de modo geral, lembre assim, quando o hormônio da tireoide ele não está presente, tudo fica mais devagar, certo? Então, a secreção de suor fica mais lenta, por isso a pele fica seca. A secreção de glândula sebácea e sudorípara também, por isso a pele também fica áspera, e assim por diante. Mas, de modo geral, se vocês conversarem com pacientes, vocês vão ver que muitas pessoas têm essas queixas.
de cansaço, de fraqueza, de inchaço, de intestino preso. Então, é um quadro clínico muito inespecífico, né? Um monte de gente tem isso daí e a maioria não tem nada na tireoide. Então, só conversando com o paciente não dá para você dizer, olha, a tireoide dele está com problema, né? Porque é muito vago, né? Então, só para vocês terem uma ideia aqui, em alguns casos de hipotireoidismo sem tratamento, como são as imagens, a foto das pessoas que estão à esquerda de vocês, as pessoas realmente têm um pouco mais de edema, elas ficam um pouco mais inchadas. Mas à medida que essa pessoa faz um tratamento adequado, como são as imagens à direita, esse inchaço ele passa, ele desaparece. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque é muito comum que as pessoas falem que o hipotireoidismo tem associação com ganho de peso, com engordar. E na verdade isso não procede. A gente sabe sim que tem um inchaço, mas dizer que você engordou, ganhou peso, ganhou 20 quilos por conta, né, da tireoide, isso não procede. Beleza? Então lembrando aqui que a maioria do que a pessoa, dos sintomas, né, que a pessoa vai relatar para vocês, são coisas extremamente vagas, né? De pele seca, áspera, às vezes um inchaço, enfim, língua grossa. E vocês vão ver que só conversando com o paciente não dá para você bater o diagnóstico, né? Fechar com certeza. Como que a gente fecha o diagnóstico do hipotireoidismo primário? Com exames de laboratório. Então, se você for fazer um rastreio no paciente que você está investigando um hipotireoidismo, qual seria o primeiro exame que você deveria pedir se você tivesse dinheiro para pedir um exame só? Esse exame é o TSH. E por que o exame de TSH? Rodrigo, por que eu não peço o T4, que é o hormônio da tireoide que já cai? Quando a tireoide começa a ter algum problema, antes mesmo que os hormônios sejam detectados baixos no sangue, a hipófise já entende que isso está acontecendo e começa a elevar o seu TSH, na tentativa de compensar aquela doença tiroidiana que está se instalando. Então o TSH ele se altera primeiro que os hormônios T4 e T3. Então é por isso que a gente sempre pede ele primeiro. Rodrigo, mas eu quero pedir o T4 também, teria problema? Não teria problema, né? Se você tiver uma alta suspeita, você pode pedir o TSH e o T4 livre, né? E lembrando que o valor de referência do laboratório para o TSH ele é mais ou menos de 0,4 a 5. É claro que isso varia um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, de laboratório para laboratório, certo? Algumas coisas importantes. Existem outras frações dos hormônios da tireoide que algumas pessoas pedem, né, como o T4 total. O que quer dizer o total? O total quer dizer a soma da fração livre do hormônio da tireoide com uma fração carregada por uma proteína chamada de TBG. Dosar essa fração total não serve tanto, porque o T4 que funciona ele é o livre. Então quando a gente dosa o total, como tem essa proteína chamada de TBG, essa proteína ela tem chance de ter mais oscilações. Por exemplo, com uma desnutrição ela cai, uso de anticoncepcional ela sobe. Então quando você faz a dosagem do T3 total ou do T4 total, a dosagem vai vir aumentada. Então a gente sempre pede o TSH, e se você for escolher pedir o hormônio da tireoide, você pede a fração de T4 livre, certo? Então, alguns mitos aqui, né? Aqui, esse é um encarte da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, dizendo que para que a gente não peça T3 para os pacientes, o T3 é um hormônio que a dosagem tem muitos problemas, então de modo geral a gente não pede, porque pode estar sujeito a erro até de dosagem laboratorial. E vamos lá, super fácil, como que a gente trata um hipotireoidismo? Então a sua tireoide parou de funcionar, como que você vai tratar? A gente tem em comprimidos os hormônios da tireoide, né? Especialmente o T4, que é chamado de levotiroxina. Lembrando que a gente tem várias marcas, todas as marcas são ótimas, o genérico, a marca que você quiser. Lembrando que a gente tem algumas peculiaridades, o hormônio da tireoide ele é um pouco enjoado, então ele deve ser tomado em jejum, meia ou uma hora antes do café da manhã, certo?
não tomar com outros remédios, não tomar com leite, esperar para tomar o café ou beber qualquer coisa que não seja água. E a gente geralmente faz uma continha para saber quanto que a gente vai dar para a pessoa. Na teoria, essa continha é de 1,6 a 1,8 micrograma por quilo de peso ideal. Então vamos imaginar que você tem um paciente com 70 quilos, certo? Que vai iniciar o tratamento do hipotireoidismo primário. Bom, 70 vezes 1,6 vai dar mais ou menos 100. Então você iniciaria com 100 microgramas uma vez por dia cedo em jejum. Beleza? Essa dose por quilo de peso ideal, ela não é obrigatória, tá, pessoal? A gente às vezes vai ajustando, tem gente que usa um pouco mais, tem gente que usa bem menos. Isso é um norte para que vocês tenham uma base teórica para saber por onde começar. E uma coisa importante é que a gente peça sempre que o paciente mantenha a mesma marca. Não é, infelizmente, não é a mesma coisa. Se você usa 75 microgramas de várias marcas diferentes, o exame ele não fica igualzinho, ele acaba tendo oscilações. Então, todas as marcas são boas, escolha uma marca e fique sempre com ela, tá bom? E como que a gente vai ajustar o tratamento desse seu paciente? Você começou a reposição do hormônio da tireoide, qual exame que você vai pedir para saber se ele está dentro da meta, se ele está bem tratado? O exame é o TSH. Então você vai iniciar o tratamento dele e o exame que você vai repetir para checar, para ver se deu certo, é o TSH. E você quer que o exame do paciente, o valor do TSH, ele volte para o valor de referência do laboratório que você colheu, que é naquela faixa mais ou menos de 0,4 a 4,5. Tá bom? Lembrando que a gente não está falando de grávidas, né? Isso aí é outra história, não é o tema da aula de hoje. São para pessoas, né, que não estão gestantes. Uma outra situação aí bem excepcional, só para vocês ouvirem falar. No hipotireoidismo central, a gente trata com o mesmo remédio, certo? Que a tireoide também não funciona. Mas, neste caso muito excepcional, a gente não vai dosar o TSH da pessoa. Ué, Rodrigo, por quê? Porque lembrem que a hipófise da pessoa está doente, o hipotálamo está doente, então teve um tumor, teve uma cirurgia, uma radioterapia. Então o TSH ele sempre vai vir mais baixo. Então a gente perde o parâmetro, porque a hipófise ela foi machucada, ela está doente, então ela não serve. Nesse caso super excepcional, você só vai pedir o T4 livre para seguir, tá bom? Voltando aqui para o hipotireoidismo primário, então, que seria aqui o slide anterior. Você começou o tratamento, legal, você sabe que vai ter que seguir pelo TSH. Como que você vai ajustar esse seu paciente? Então, você começou a dose da medicação, vamos supor, levotiroxina 100 microgramas. Daqui, mais ou menos 2 meses, você vai repetir o TSH. Não adianta repetir antes, porque ele demora muito para se mexer. Então, a ideia é que você dê pelo menos uns 2 meses para repetir. Vamos supor que você repetiu e ele já veio dentro do normal. Qual é a conduta agora? Não precisa ser 2 meses, você achou o número certo. Então a gente vai espaçando as consultas. Então a pessoa vai voltar daqui 6 meses com o TSH. Se daqui 6 meses ela volta e está tudo certo também, você pode espaçar ainda mais para até 12 meses. Então no começo a pessoa vem um pouco mais perto até você pegar o jeito da dose e depois você vai espaçando. Vamos supor que você comece com aquela dose de 100 microgramas, deu os 2 meses, repetiu e o exame ainda não normalizou. Vamos supor, você tinha um TSH que era de 40, você entrou com 100 microgramas. Ele veio para 20, que ainda é bem alto. Qual que é a sua próxima conduta? Aumentar mais um pouco ainda a dose do remédio da tireoide, tá? E repetir de novo o TSH daqui 2 meses. É assim que a gente vai fazendo, tá joia? Vocês não precisam saber quanto aumenta, eu só estou dando uma noção para vocês terem uma ideia de como é que a gente vai ajustando com o passar dos meses. Beleza? Então essa parte do hipotireoidismo está resolvida. Eu acho que o que a gente tem de mais fácil em endocrinologia é hipotireoidismo. É extremamente fácil. O que vocês têm que saber? Como prescrever o remédio e que tem que dosar o TSH a cada 2, 3 meses e tomar cuidado com os erros de tomada do paciente. Os pacientes erram um pouco, não tomam em jejum, misturam com outras coisas. Combinado?
Então aí nós vamos agora para a segunda parte da aula. Lembrando que qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou estar disponibilizando lá para os representantes o meu contato. Vocês podem estar em contato diretamente comigo, tá, gente? Sem problema nenhum. Então, na primeira parte da aula, a gente falou de uma situação onde tem falta de hormônios da tireoide. Então, a tireoide, ela para de fazer hormônios. E a causa mais comum é chamada de hipotireoidismo primário. Por um outro lado, nós temos situações onde a tireoide da pessoa faz muito hormônio. Ou ela é destruída e libera muito hormônio no sangue. Quando uma pessoa tem muito hormônio da tireoide no sangue, em excesso, a gente chama isso, esse outro polo, esse outro extremo, de tireotoxicose. Então, se por um lado vocês entenderam que a falta dos hormônios da tireoide lentifica tudo fica um pouco mais devagar, é fácil entender também que o excesso de hormônio da tireoide faz com que tudo fique mais acelerado. Vocês podem memorizar dessa maneira, tudo fica um pouco mais acelerado. Então a frequência cardíaca aumenta, a ansiedade aumenta, o hábito intestinal aumenta, a pessoa começa a ter tremores, tem mais sudorese, tem mais calor e assim por diante. Inclusive, nesse caso, a pessoa realmente pode ter uma perda de peso muito grande, aí sim por queima de gordura, porque o hormônio da tireoide em excesso ele acaba queimando mesmo a gordura junto com todos esses sintomas aí que não são legais. Então, de um modo geral, imagine aqui à esquerda no slide, nós temos um paciente com as queixas de tireotoxicose, queixas de excesso de hormônio da tireoide, que são essas aqui. Quando nós pegamos um paciente que está se queixando de excesso de hormônio da tireoide, descartando, né, você já sabe que ele não está tomando remédio, né? A gente tem duas alternativas prováveis. Ah, tudo bem, esse paciente está com excesso de hormônio da tireoide no sangue. Ou isso acontece porque a tireoide dele está funcionando a mais, funcionando acima do normal, e a gente chama isso de hipertireoidismo, ou porque a tireoide dele ela estava ali com funcionamento normal e por algumas coisas ela foi toda destruída e aqueles hormônios que estavam armazenados nas piscininhas, eles foram liberados todos de uma vez na circulação. Vejam que não é aumento da produção, é aumento da destruição, que joga o hormônio todo na circulação. E a gente chama essa classe das tireoidites subagudas. Dentro desses dois grupos, então a gente tem as patologias. Então vamos para a parte de cima, imaginando que a gente tem uma tireoide que está funcionando a mais. Por que uma tireoide de uma pessoa funciona mais? A gente tem 3 causas prováveis. A primeira delas, e mais comum, é chamada de doença de Graves, ou bócio difuso tóxico, que eu vou explicar um pouco mais à frente. Mas já antecipando algumas coisas, o que é a doença de Graves? É uma tireoide grande por inteiro, sem nenhum nódulo e que está funcionando inteiramente em excesso. Então todos os pontinhos dela, os folículos, estão produzindo muito hormônio desencadeados por uma doença autoimune. As outras duas situações de baixo, o bócio uninodular tóxico. O que quer dizer isso aqui? É uma tireoide com um nódulo fazendo muito hormônio. Isso quer dizer tóxico, né? Quer dizer que ele está fazendo muito hormônio. Ou você tem uma tireoide com vários nódulos fazendo muito hormônio. Então, a culpa pode ser de uma doença autoimune ou de nódulos que produzem hormônio em excesso, que são as duas situações aqui de baixo que são bem mais raras. A mais comum é a doença de Graves. Vamos imaginar que a gente acha que não é um contexto de aumento da produção. Você fala, Rodrigo, eu acho que é um caso de tireoidite subaguda. Está me parecendo um contexto de destruição da tireoide e liberação dos hormônios. E a gente tem as subdivisões. Imagine que você está pensando que o paciente tem uma tireoidite subaguda, depois eu vou explicar melhor para vocês, e na historinha dele, ele disse que teve dor cervical, dor na região da tireoide, precedido de um resfriado. Então a pessoa pegou uma gripe, o nariz escorreu uns dias atrás, uma infecção de vias aéreas superiores, como eu pus aqui, e começou a ter queixas de tireotoxicose
com dor na região anterior do pescoço. A única coisa em endocrinologia que dói a tireoide é essa patologia, que é chamada de tiroidite subaguda de Quervain, ou tiroidite viral, ou tiroidite granulomatosa subaguda. Então, se você estiver diante de uma questão, de um caso clínico na vida real, onde foi constatado que a pessoa tem muita dor na região anterior do pescoço, a palpação da tireoide, a única explicação possível para esse caso é a tiroidite subaguda de Quervain, certo? Por outro lado, se você pensou em tiroidite subaguda e a pessoa negou dor, você cai no grupo de baixo. Rodrigo, como é que eu diferencio o grupo das que não tem dor, das indolores? Por exclusão, né? Se for uma mulher que estiver no período pós-parto, uma puérpera, ela já vai ser tiroidite pós-parto. Se ela não está no pós-parto e não tem dor, a última alternativa que restou foi essa daqui, que é a chamada de linfocítica subaguda. Tá bom? Eu vou conversar com vocês mais sobre a doença de Graves e as tiroidites subagudas, que são as situações onde tem mais pegadinhas, as mais importantes, na minha opinião. Mas disparado, o mais importante dessa aula é a doença de Graves, porque é uma situação extremamente comum, né? De todos os problemas da tireoide, o hipotireoidismo é o mais comum. Dos problemas de tirotoxicose, se eu for chutar uma coisa que vocês vão trombar no dia a dia, trabalhando de consultório, de pronto-socorro, é a doença de Graves, que é extremamente comum, principalmente em mulheres, no contexto da nossa aula de tirotoxicose, né? Então, o que é a doença de Graves? É uma doença autoimune, onde a gente tem um anticorpo chamado de TRAB. O que é esse TRAB? É um anticorpo que estimula a tireoide a fazer muito hormônio. Então ele vai lá no folículo da tireoide, no lugar mesmo onde ligava o TSH, e ele gruda ali e manda a tireoide fazer hormônio sem parar. Por isso que a tireoide, como ela está funcionando mais, ela acaba ficando grande também, que são as figuras tanto dessa paciente do slide do meio como desse paciente da direita, certo? Então, no contexto de hiperfunção, a tireoide ela cresce bastante porque ela está produzindo muito hormônio. Lembrando então, o que causa a doença de Graves, o hipertireoidismo pela doença de Graves? É uma doença autoimune com um anticorpo estimulador do receptor do TSH, que o nome é TRAB. Então, como eu disse para vocês, é a causa mais comum de tirotoxicose. Então, atender uma paciente, mulher, jovem, queixando de tremedeira, batedeira, perda de peso, aumento da ansiedade, vocês estão super autorizados a colocar como primeira hipótese doença de Graves, porque disparado é a causa mais comum, né? Então, exame físico apontando para essas queixas que eu já disse para vocês, e ainda com aumento cervical anterior, né, aumento importante da tireoide, a primeira causa é a doença de Graves, e pode seguir com essa hipótese que se vocês estiverem errado, muita gente vai errar também. Uma coisa legal que a gente tem é que a gente consegue dosar esse autoanticorpo. Então a gente consegue pedir a dosagem do exame laboratorial do TRAB. A única coisa no planeta que dá TRAB positivo é essa doença. É o hipertireoidismo pela doença de Graves. Vamos lá. Então, voltando aqui, ó. Então, o TRAB, como eu mostrei para vocês, ele liga aqui atrás da tireoide, certo? Promovendo um processo de hiperfunção tireoidiana. Ele liga atrás da tireoide, mas infelizmente também ele liga em outro lugar. Ele gosta de ligar aqui atrás do olho da pessoa. Então, ele não só estimula a tireoide, mas ele vem aqui atrás do olho, retroorbital, aqui no fibroblasto, e ele começa a gerar um processo de inflamação. Inflamação e fibrose, inflamação e fibrose. Por isso que essas pessoas geralmente têm aquele padrão de exoftalmia. Então, o olho da pessoa sai um pouco para fora mesmo, por inflamação e fibrose. E o nome disso é oftalmopatia de Graves, né? Eu coloquei algumas fotos aqui mais chamativas para vocês, mas a maioria das pessoas, por sorte, não tem um padrão de gravidade dessa maneira, né? É discreto, mas o paciente mesmo percebe, porque ele diz assim, olha, eu percebi que o meu olho começou a sair um pouco para fora e
isso é normal. Na verdade, isso é realmente do TRAB ligando atrás do olho da pessoa. Pode até ter alguma melhora conforme o hipertiroidismo vai sendo controlado, mas por ser inflamação e fibrose, infelizmente pode não regredir tudo. Então essa é uma situação meio delicada que a gente tem que tentar pontuar para o paciente. Então, essa foi a fisiopatologia da doença de Graves, do hipertiroidismo. Doença autoimune, lembrando, TRAB liga atrás da tireoide, estimula e liga atrás do olho e o olho sai para fora. Tiroidite subaguda é completamente diferente, né? Não tem nada a ver com TRAB, não tem nada a ver com doença autoimune. Então nós temos aqui, na imagem da esquerda, você tem a tireoide, as piscininhas dos hormônios tiroidianos, que são os folículos, e os hormônios aqui dentro, nesse rosinha, que é o coloide. O que acontece? As piscininhas, elas acabam estourando, arrebentando. E esse hormônio, ele cai no sangue todo de uma vez. Por isso que os hormônios, então por isso que o T4 e o T3, eles sobem bastante na dosagem laboratorial. E como eles sobem, o que acontece com o TSH? Ele vai em sentido contrário, ele cai, porque existe um excesso de hormônio da tireoide circulando no sangue pela destruição. Lembrando que a causa mais comum é que você tenha das tiroidites, a tiroidite viral é a mais comum. Então, é uma pessoa que teve um resfriado, infecção de vias aéreas superiores alguns dias antes, nariz escorrendo, garganta raspando, e depois de 1-2 semanas começa a ter as queixas de tirotoxicose. Você tem que pensar em tiroidite viral, tiroidite de Quervain, certo? E os outros casos, que são as indolores, são as mais incomuns. Então, lembrando aqui, você está com um paciente com suspeita de excesso de hormônios tiroidianos circulando no sangue, ou seja, ele tem queixas de tirotoxicose. Tem tremedeira, tem batedeira, veio com aumento da ansiedade, veio com perda de peso. Qual exame você deveria pedir para avaliar inicialmente esse paciente, para saber se isso é verdade, para saber se esse cenário está procedendo? Lembrem aqui da figura. Quando nós temos excesso de hormônio tiroidiano circulante, ele bloqueia o TSH, certo? Então, do mesmo modo que no hipotiroidismo, antes que o excesso de hormônio ele consiga ser detectado pelo exame, o TSH ele já vai ficar super baixo, super suprimido, que a gente fala. Então, se você tiver que escolher um exame, se você tiver dinheiro só para um exame, esse exame, para começar o nosso rastreio, ele é o TSH. Beleza? Rodrigo, eu quero pedir o TSH e o T4 livre de primeira, tá certo? Tá certo também, mas se você tiver que escolher um, esse é o TSH. Então, vamos imaginar aqui, vamos integrar esses dois cenários. Se você tem um paciente com quadro clínico que sugere excesso de hormônios tiroidianos circulante, tá? Pelo quadro clínico, você também não pode jurar por Deus que é. A gente precisa da confirmação laboratorial. Nada impede que nós tenhamos uma pessoa com ansiedade, com nervosismo, com taquicardia, que não tenha nada na tireoide. Então, toda vez frente a um quadro clínico, nós precisamos ter a confirmação laboratorial. Então, dosei o TSH e o T4 livre. Opa, legal. TSH veio baixo com T4 livre alto. Está confirmada a minha tirotoxicose. Mas aí você fala, Rodrigo, como eu sei se um paciente ele está em hipertiroidismo ou se é uma tiroidite subaguda? Tudo bem, se eu tiver o caso de uma paciente jovem com bosta difuso, o olho para fora, o TRAB positivo já é mais óbvio. Mas às vezes, ou alguém que teve uma dor cervical anterior que sugira tiroidite, mas às vezes você tem o exame do TSH e do T4 e você não consegue entender se a pessoa está no grupo do hipertiroidismo ou no grupo da tiroidite subaguda. Então a gente fica em dúvida. E por que é importante saber? Porque o tratamento é completamente diferente. O bom é que a gente tem um exame de imagem que consegue responder essa pergunta para a gente.
Eu estou diante de uma tireoide que faz mais hormônios, ou eu estou diante de uma tireoide que foi destruída. Não é que ela produz mais hormônios, ela foi toda destruída e por isso os hormônios estão em excesso na circulação. A gente consegue fazer uma fotografia da tireoide, que consegue ver se ela está produzindo muito hormônio, se ela tem muito hormônio nela ou não. E essa fotografia é chamada de cintilografia de tireoide. Como funciona essa cintilografia? O paciente ele vai num serviço de medicina nuclear, ele vai ingerir um copo com água, que é como se fosse um contraste, e vai ser feita uma foto especial numa câmera, onde ela consegue mostrar quanto daquela tinta, entre aspas, que a pessoa ingeriu, vai ser captada pela região da tireoide. Então essa primeira imagem da esquerda, lembrem que a tireoide tem dois lados, lobo direito e esquerdo. Então, por exemplo, essa imagem da esquerda é uma tireoide normal, né, com o formato que a gente fala de borboletinha. A gente tem o lado direito, né, pegando um pouco da tinta, e o esquerdo também. Imagine num cenário de uma tireoide que está fazendo muito hormônio. Ela vai pegar muita tinta ou pouca tinta? Ela vai pegar muita tinta. Isso na fotografia vai sair com uma hipercaptação difusa. Então os dois lados da tireoide da pessoa, essa foto é uma foto da região anterior do pescoço, tá, gente? Os dois lados da tireoide vão sair super pintados, super corados, certo? Por outro lado, se você tem uma tireoide que foi destruída, os folículos foram todos arrebentados e o hormônio está todo na circulação, quando você fizer a fotografia da tireoide, ela vai pegar a tinta? Não vai, porque não tem folículo para pegar, não tem tireoide para pegar, os folículos foram todos destruídos. E é por isso que a fotografia do pescoço da pessoa sai branca, que é um padrão que a gente chama de hipocaptação difusa. Então, é como se a pessoa não tivesse tireoide. Essa é uma cintilografia clássica de quem teve uma tireoidite subaguda. Então, a tireoide foi destruída. Então, como que a gente chama, né, tecnicamente essas fotografias? A gente fala em normocaptante, quando está no padrão normal, vocês não tem que saber isso daí, tá? Isso vem laudado. Hipercaptação difusa, quando é pela doença de Graves, ou hipocaptação difusa num contexto de tireoidite subaguda. Por um outro lado, vamos imaginar que você pediu, você não sabia se era um hipertireoidismo ou se você estava diante do grupo das tireoidites subagudas. E você pediu a cintilografia corretamente. Na cintilografia veio assim, olha, tem um lado da tireoide onde você tem uma captação nodular, uma hipercaptação localizada. O que isso quer dizer? Quer dizer que existe um nódulo na tireoide que está fazendo mais hormônio do que o normal. Não é a tireoide toda, é um lugarzinho dela ali, um nódulozinho que está pegando toda a tinta. E a gente chama isso daí de doença de Plummer, ou bócio uninodular tóxico, que foi o que vocês viram lá atrás, certo? Que eu comentei. Então a culpa não é da tireoide toda, é um lugarzinho que está fazendo muito hormônio. Vamos imaginar um outro cenário, você deu a tinta para o paciente beber, ele fala, olha, não é um lugar só que está fazendo muito hormônio. A gente tem um lugar mais embaixo que é a direita, um mais no meio, depois você não tem. Então a gente tem várias áreas com uma hipercaptação heterogênea, né? Então isso sinaliza o quê? São vários nódulos em locais diferentes fazendo muito hormônio. Se você vier com essa cintilografia, o que isso quer dizer? Que essa pessoa tem um bócio multinodular tóxico. Lembrem que o termo tóxico quer dizer que é porque o exame está compatível com tireotoxicose, ou seja, a tireoide está fazendo muito hormônio. Isso aqui é só para vocês entenderem, tá, gente? O mais importante na prática é a gente entender essa diferenciação, tá? E vocês não tem que saber como laudar isso daqui, é só em termos de curiosidade. Então, eu trouxe alguns casos clínicos para que a gente consiga, na prática, entender como que o paciente chega para você, como é que você vai abordar. Então, vamos imaginar aqui que você tem uma paciente de 30 anos que vem para você reclamando de tireotoxicose. Então, o que seria? Estou com tremedeira, estou com perda de peso, estou mais ansiosa que o normal, meu coração está muito acelerado. Primeira coisa, tem a queixa? Ok, mas eu preciso do
exame. TSH e T4 livre. TSH veio menor que 0,01, muito baixo, e o T4 livre, que é o hormônio em si, veio 4, muito alto. E ela já te adiantou, ó, eu não estou com dor no pescoço, eu não tive um resfriado recente, no exame físico você não identificou exoftalmia, mas a tireoide está grande a palpação, apesar de você não palpar nenhum nódulo. Nesse caso específico, esse é um quadro clínico clássico, onde se alguém perguntar para você qual a sua hipótese diagnóstica, se fosse para você chutar o que seria esse caso aí, com certeza você pode responder que a hipótese é de doença de Graves. Por tudo, pela idade, pelo laboratório, pelo aumento cervical e porque disparado é o mais comum, certo? Agora vamos em outro cenário. Uma paciente jovem, também de 30 anos, queixando de tremor, palpitação, com exame, então, tirotoxicose, feito exames laboratoriais, TSH baixo com T4 livre alto, então confirmado, e reclamou de dor no pescoço, e falou que teve um resfriado recente. Então, lembrando que o comum é Graves, tiroidite subaguda não é uma situação comum, mas se vocês, na vida de vocês, ou numa questão de prova, né, seja aqui, seja de residência médica, vocês se depararem com alguém com tirotoxicose e dor no pescoço, com resfriado ainda, a primeira hipótese, se você tiver que assinalar um X ali, é de tiroidite de Dequervain, ou tiroidite viral. Mas tem um porém. Na prática, como o Graves é muito mais comum, a gente não pode jurar que essa pessoa tem uma tiroidite subaguda. Mas, Rodrigo, mas por quê? Porque nada impede que ela tenha uma doença de Graves e está com dor de garganta e tenha tido um resfriado. Então, para bater o diagnóstico de tiroidite subaguda, principalmente, a gente tem que pedir a fotografia do pescoço. E a fotografia tem que vir branca, que nem eu mostrei para vocês lá. Então, nesse caso, a principal hipótese é tiroidite viral, com certeza. Mas a gente precisa da cintilografia. E quando você pede a cintilografia, como que vem a foto? O pescoço vem sem nada, vem branquinho. Então a gente fala que tem uma hipocaptação difusa. E que frente a esse contexto, com certeza você pode falar que a hipótese é de tiroidite de Dequervain. Certo? Então, para a gente já ir fechando um pouco aqui. Estamos quase chegando no final. Você tem um paciente com um quadro clínico de tirotoxicose, que você acha que é bem provável. Peça os exames para confirmar a sua hipótese. Beleza, TSH baixo, T4 livre alto, está dentro do que eu esperava. Vamos supor que você já consegue solicitar um TRAB para essa paciente. Se o TRAB já vier positivo, isso já é doença de Graves, não tem outra opção. Vamos supor que você não tem o TRAB, mas é uma mulher jovem, que o pescoço está super aumentado, o olho está para fora. Pode já falar que é doença de Graves, tem tudo para ser. Se você também consegue, está num serviço, consegue solicitar um ultrassom de tireoide, que é um exame rápido e barato, já vem com um ultrassom super aumentado, sem nódulos, a principal hipótese é Graves. Então lembre que, na situação de tirotoxicose, pensem que tudo é Graves até prova o contrário, porque a doença de Graves é muito mais comum. Agora, tem casos que não são tão óbvios, né? A pessoa, você não consegue examinar o pescoço, você não tem um TRAB, você não tem ultrassom, a pessoa não consegue referir, ela fala que o pescoço dói, mas não dói, que ela está sempre gripada, né? Então, a história fica um pouco confusa. Nesse caso, se você tem dúvida para qual grupo você vai, o legal é fazer a cintilografia, tá? Porque a fotografia vai dizer se a tireoide está pegando muito hormônio ou se não, se ela foi destruída, não está pegando nada, e daí é o grupo das tiroidites subagudas. Bom, vamos tratar nossos pacientes aí para estar dando uma fechada na aula. Eu vou falar com vocês sobre o tratamento da doença de Graves e das tiroidites subagudas, que são o foco mais da aula, tá bom? Então a gente tem uma situação de hipertiroidismo, que é a doença de Graves. A gente tem uma tireoide funcionando a mais, acelerada, vamos dizer assim. A gente tem uma classe de medicamentos, que são chamadas de drogas antitiroidianas, que consegue
frear a tireoide, dar uma desacelerada nela. E a gente tem dois tipos de drogas, o metimazol e o propiltiuracil. A mais comum que a gente usa é o metimazol. É uma droga muito boa. Geralmente consegue resolver os casos de hipertireoidismo em 30% a 50% deles. A gente só tem que ter um cuidado porque é uma medicação que pode ter alguns efeitos colaterais, não são comuns. Mas ela pode alterar exames de função hepática e reduzir a série de granulócitos do hemograma, que é o que eu coloquei aqui, ó, hepatotoxicidade e a granulocitose. Então, de modo geral, a gente sempre pede hemograma, TGO e TGP a cada 3, 4 meses para o paciente em uso dessa medicação. Tá? Então, via de regra, no Brasil, a nossa primeira escolha são pelos remédios. Os remédios, a gente vai tentar fazer um tratamento por até 2 anos. De que maneira? Você começa a droga, por exemplo, o metimazol, que é o que a gente mais usa, e você vai pedindo para que a pessoa volte a cada 3, 4 meses com novos exames de TSH e T4 livre. E aí você vai ajustando a dose da medicação. Isso vocês não têm que saber, nem entrar em detalhes, nada. Mas a gente vai fazendo isso até que chega um ponto onde a gente percebe que a tireoide está entrando, entre aspas, em hipotireoidismo, como se o remédio que a gente estivesse dando começasse a ficar em excesso. E a gente vai fazendo um caminho de volta, desmamando, reduzindo gradualmente a dose e vendo se a gente consegue tirar. Em metade dos casos isso vai bem, em metade não funciona. Quando você tira, a tireoide acelera de novo. Então aí a gente se encaminha para a próxima opção terapêutica, que é a iodoterapia. O que é a iodoterapia? Basicamente você vai em um serviço de medicina nuclear e você vai tomar um copo com um líquido que é o iodo. Lembrando que a tireoide ela gosta do iodo para fazer o hormônio dela. Mas esse iodo que você vai dar para a pessoa é um iodo radioativo, um iodo como se fosse mais envenenado. E a tireoide vai pegar ele para produzir hormônio, mas ela não sabe que esse iodo vai ser o responsável pelo fim dela. Então, aos poucos, entre 3 a 6 meses, a tireoide vai pifando, ela vai parando de funcionar, é o que a gente quer que aconteça. Então esse paciente ele vai virar um hipotireoidismo no final, que é o tema da primeira aula, se tudo der certo, né? O iodo não tem praticamente efeito colateral, é super bom, é super seguro e a chance dele dar certo é 90%. Então, se você tentou a medicação, não deu certo, o paciente não tem adesão, o paciente complicado, não tem um cognitivo bom para entender as medicações, o iodo geralmente uma vez já é suficiente. Em último caso, vamos imaginar que a pessoa não se deu bem com as medicações ou o iodo não deu certo, você pode ir para cirurgia, certo? Mas isso é exceção da exceção. Então, primeiro remédios, depois iodo, depois cirurgia. E para as queixas adrenérgicas, então a pessoa não tem queixa de tremedeira, batedeira, nervosismo, o uso de beta-bloqueador, no caso o propranolol é o mais usado, ele melhora os sintomas do paciente, não vai resolver o problema da tireoide, mas os sintomas ele acaba ajudando. E nas tireoidites subagudas? Lembrem, as tireoidites subagudas, a tireoide não foi destruída? Foi. Faria sentido eu dar um remédio para bloquear o funcionamento da tireoide, igual eu fiz na doença de Graves, para frear a tireoide? Não faz sentido, porque não tem o que ser freado, porque a tireoide foi toda detonada, foi destruída. Então, no caso, vamos começar com a tireoidite de Dequervain. Você pegou um resfriado, houve uma destruição, a gente fala como se fosse, por que a tireoide acaba sendo destruída na tireoidite viral? É como se o organismo tentasse destruir a virose que entrou em você, o micro-organismo, mas ele sem querer gera uma reação e acaba destruindo a própria tireoide. Então, nesse caso que a tireoide foi destruída, o que a gente tem que fazer? Esperar. Você pode dar remédio para dor, para sintomas, então anti-inflamatórios, glicocorticoides como a prednisona, propranolol para o sintoma beta-adrenérgico, mas geralmente depois dessa virose, entre aspas, na tireoide, ela se recupera, ela volta ao normal. O que acontece, como tem na figurinha aqui? A gente tem um primeiro momento onde os hormônios estão super aumentados, o corpo vai metabolizando esses hormônios até que ele entre numa faixa normal,
Depois os hormônios ficam até baixos e em 3 a 6 meses, geralmente os folículos eles se refazem e a tireoide, se tudo der certo, ela volta a funcionar normalmente e você provavelmente nunca vai precisar fazer nada por esse paciente, nem dar remédio nenhum. Só remédio para dor, para inflamação, para o sintoma adrenérgico e esperar o organismo se resolver, vamos dizer assim. No outro grupo, nas tireoidites indolores, que são a pós-parto e a linfocítica, a pessoa não tem dor. Então não tem por que dar remédio para dor, para inflamação, anti-inflamatório, prednisona, não. Você só vai dar remédio para queixa adrenérgica caso ela tenha. Nessa situação a gente só tem um porém. Esses pacientes geralmente já têm uma tireoide de base que não anda muito legal. Geralmente já tem uma doença autoimune da tireoide de base, já tem uma tireoidite, aquele anticorpo anti-TPO da tireoidite Hashimoto positivo. Então esses pacientes, quando você tem a tireoidite subaguda, pode ser que a tireoide seja destruída e ela não consiga dar conta do recado para voltar a funcionar depois. Ou seja, nesse caso, pode ser que você tenha um tratamento definitivo com levotiroxina. Então é como se a pessoa virasse um hipotireoidismo depois de uma tireoidite subaguda indolor. Dá para garantir que isso vai acontecer? Não. Então a gente tem que fazer o quê? Ir coletando TSH e T4 livre a cada 3 meses e explicar para o seu paciente que a gente tem que aguardar e ver o que o organismo dele vai querer fazer. Se ele vai se refazer sozinho, a tireoide vai funcionar normal, não vai precisar de medicamento, ou se ela não vai engrenar mais, não vai pegar no tranco e você vai ter que repor como se fosse um hipotireoidismo, que foi o tema lá da primeira aula. E daí se começar a repor, geralmente repõe por toda a vida. Beleza, pessoal? Combinado? Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, eu estou à disposição. Vocês podem entrar em contato diretamente comigo. E a minha próxima aula vai ser também com vocês, né? O próximo tema que vai ser a respeito de diabetes. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo. Beleza, pessoal? Um abraço aí para vocês. Até mais.